Eu darei seguimento, então, a esta curtíssima série de mensagens, né? Eu falei na semana passada sobre esta série. O mês de abril é um mês em que as igrejas batistas enfatizam a importância da escola bíblica dominical e a importância da escritura, e eu gostaria de, mais uma vez, refletir com você dentro dessa perspectiva. E para isso, eu lerei então Josué capítulo 1, versículos 6 a 9, e a ideia que eu quero compartilhar com vocês hoje é a seguinte: lâmpada para os meus pés. O texto diz assim: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, queridos? Vejam só. O capítulo inicial do livro de Josué, ele conta sobre a transição da liderança de Moisés para Josué à frente do povo de Israel. Não é difícil nós entendermos que Josué tinha uma tarefa enorme pela frente. Não é difícil. E o Senhor diz a ele o quê? Seja forte e corajoso. Josué tinha razões para ter medo, se nós pensarmos bem. Uma das razões, eu imagino, é que ele estava substituindo Moisés, que tinha liderado o povo por 40 anos. Ele foi aquele líder que vai ao Egito e ele confronta Faraó, e o povo foi libertado sob a liderança de Moisés, libertado pelo Senhor, é claro, mas sob a liderança de Moisés, o povo foi libertado de uma escravidão que durou 400 anos. Depois disso, Moisés liderou o povo também naqueles 40 anos no deserto. E liderou bem. Enfrentou várias crises, mas o povo prosseguiu e chegou até ali. Moisés é lembrado na história do povo de Israel como sendo o maior líder que aquele povo conheceu. O maior líder. E Josué agora precisava substituí-lo. No futebol, usa-se uma expressão assim, é o peso da camisa, né? Imagina um indivíduo, por exemplo, que um dia, não sei se aconteceu, mas eu vou imaginar que sim, se o famoso Pelé, de repente, sofreu um estiramento, falaram para um assim, fulano, entra, falou, eu no lugar dele. Eu imagino que o peso daquela substituição ali de liderança deve ter sido realmente gigantesca. E Josué deveria liderar o povo numa campanha militar de conquista da terra prometida. Você vê aí no versículo 6, o Senhor dizendo para ele: você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados.
Ele lideraria o povo nessa campanha militar. E um momento que era um momento muito decisivo na história do povo de Israel. Porque pensem bem comigo, a expectativa de tomar posse desta terra, ela vinha desde Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 8, se vê ali exatamente o Senhor prometendo a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes. Só que entre esse período aí, mais de 400 anos tinha se passado. E agora chega aquele momento decisivo, finalmente aconteceria. Josué, naturalmente, não poderia falhar naquele momento. A responsabilidade histórica do momento era muito grande. Mas aquela terra não era apenas uma terra boa, ela era também habitada por povos fortes, bem preparados para a guerra. Josué mesmo viu isso 40 anos antes, quando ele foi enviado por Moisés, juntamente com Caleb e outros, para espiar a terra. E eles viram lá como ela tinha cidades fortificadas, uma região de topografia montanhosa, o que certamente dificultava campanhas militares, conquistas militares. E soma-se ainda o seguinte, 40 anos antes, então, uma geração de israelitas teve a oportunidade de entrar nesta terra, mas teve medo, murmurou, disse até que preferiam voltar para o Egito. E essa geração, então, ela morre durante esses 40 anos de peregrinação no deserto. Josué era um sobrevivente dessa geração. E agora, mais uma vez, a sua fé estava sendo posta à prova. Estava ele novamente diante daquela terra. E não é à toa, então, que nós vamos ver o Senhor por 3 vezes, nos versículos 6, 7 e 9, dizendo para ele, seja forte e corajoso. Tinha desafios. Tinha desafios. Ele tinha razão para ter medo. Mas o Senhor estava dizendo para ele, seja forte e corajoso. Ele deveria ser um homem de ação, alerta, preparado, pronto para agir. Mas o êxito de Josué não viria da sua capacidade estratégica, não viria do seu poderio militar. Até o oposto disso, porque comparativamente, o povo de Israel, militarmente, não tinha nada a esse tempo. Eles vieram de um período de 400 anos de escravidão, passaram 40 anos no deserto, mas não tiveram oportunidade de desenvolver tecnologia, armamentos e coisas que os facilitassem no enfrentamento. Mas o êxito, então, não viria dessas coisas. O estado espiritual e a obediência a Deus seriam determinantes. Se você olhar aí para o versículo de número 7, no início dele, Josué é instado aí pelo Senhor, logo depois de ter dito, seja forte e corajoso, ele diz assim, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Ele deveria cuidar de cumprir toda a lei. É interessante percebermos que cumprir toda a lei colocaria o trabalho de Josué numa continuidade ao trabalho de Moisés. Porque ele estaria exatamente trabalhando sobre os mesmos parâmetros e direções com as quais Moisés trabalhou. Mas, além disso,
cumprir toda a lei manteria Josué alinhado ao coração de Deus, porque os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus. Então, ao cumprir toda a lei, ele estaria também alinhando o seu coração ao coração de Deus. E ele é advertido aí nesse verso 7 ainda, a não se desviar nem para um lado, nem para o outro. É interessante nós percebermos, então, que o sucesso não era garantido incondicionalmente. E eu quero mostrar duas passagens para vocês de Deuteronômio. Uma delas no capítulo 8, versículo 1. Olha o que o Senhor diz. Deuteronômio 8, verso 1. O Senhor diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Percebam isso, a obediência como condição fundamental para o sucesso, o êxito naquilo. Depois disso, no capítulo 11, também de Deuteronômio, versículo 8, portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. O sucesso não era incondicional, estava ligado à obediência realmente. E, na verdade, todas as vezes que o povo de Israel e seus líderes foram obedientes, foram fiéis ao Senhor, cumpriram fielmente a lei do Senhor sem se desviar, eles foram invencíveis. Se você olhar para a história do povo de Israel, todo fracasso experimentado pelo povo de Israel estava objetivamente dentro de um contexto de abandono da vontade de Deus. Mas enquanto estavam na direção do Senhor, eram invencíveis. O Senhor tinha prometido isso a eles. Lá em Êxodo capítulo 23, versículos 22 e 23, ele diz assim, Êxodo 23, 22 em diante: mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Olha o que o Senhor prometeu a eles: se vocês estiverem firmados na direção que eu estou dando para vocês, eu mesmo estarei à frente de vocês. Eu mesmo estarei. Eu acho interessante nós avaliarmos, pensarmos, que sempre haverá caminhos alternativos. Já pensou nisso? Sempre haverá caminhos alternativos. A ordem do Senhor é: não se desvie nem para um lado, nem para o outro. Nem para a esquerda, nem para a direita. E a gente começa a pensar na nossa vida. Quantos caminhos alternativos à vontade de Deus, à instrução do Senhor, são apresentados a nós? Quantas possibilidades de desvios são apresentados a nós? Mas perseverando naquilo que Deus ensinou, voltando lá para Josué,
capítulo 1, verso 7, ao perseverar naquilo que Deus ensinou, o finalzinho do verso 7 diz as seguintes palavras, ele diz, olha, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Ou seja, a sua liderança à frente desse povo será bem-sucedida. A conquista da terra será bem-sucedida também. Tudo o que você fizer será bem-sucedido se você permanecer fiel na direção do Senhor. E então Josué, olha o verso 8 aí comigo. A fim de ter certeza de cumprir tudo o que está escrito no livro da lei, ele deveria relembrar continuamente os termos da lei e meditar neles dia e noite. Algumas traduções bíblicas, não sei qual que você está usando aí, usa a seguinte expressão, não se aparte da sua boca. Não é? É uma maneira como algumas traduções apresentam isso. A ideia, de fato, é que o mandamento de Deus deve ser assunto constante dos nossos estudos, dos nossos pensamentos, das nossas conversas. Deve ser relembrado em todo o tempo. Afinal, eles deverão reger tanto a nossa vida privada, quanto a nossa vida pública. Por que que precisamos relembrar continuamente os termos da lei de Deus, meditar neles? Porque nós precisamos ter condições de enxergar, de entender esses caminhos, porque na nossa vida privada nós precisaremos tomar decisões, nos posicionarmos, escolhermos caminhos, e não podemos escolher caminhos alternativos. E na vida pública, de igual forma, toda a nossa ação, no nosso trabalho, na maneira como nós lidamos na sociedade, precisa também refletir isso. Quando Deus deu instruções ao povo de Israel acerca da escolha de um futuro rei, lá em Deuteronômio capítulo 17, veja só a recomendação, a instrução do Senhor ali, Deuteronômio 17, versículos 18 a 20. Ele está falando sobre a escolha de um rei. E veja o que ele determina a respeito disso. A partir do verso 18, ele fala sobre o rei. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas, trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos da lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que se desvie, por menos que seja, desses mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Preste atenção em algumas coisas aqui que ele fala sobre esse cuidado que o rei deveria ter. Uma cópia da lei sempre estava no templo ou no tabernáculo, à disposição de quem? Dos sacerdotes, levitas. Mas ele estava dizendo, ele diz aqui, que o rei deveria ter uma cópia junto de si. Não bastava apenas a cópia da lei lá. Ele deveria trazê-la também junto de si, lê-la todos os dias, a fim de aprender a temer ao Senhor e cumprir todos os seus decretos. Eu fiquei pensando, em que paralelo isso teria para nós? Talvez nós pudéssemos parafrasear esse verso, esses versos,
dizendo assim: olha, a Bíblia não será uma coisa que você vai ler só na igreja. Você precisa trazer isso para o seu dia a dia, para a sua vida, para que você aprenda a temer ao Senhor e cumprir os seus decretos. Isso o impedirá de se tornar orgulhoso. Nós falávamos aqui hoje pela manhã na nossa escola bíblica sobre como os coríntios, tendo perdido o referencial de Deus, das Escrituras, haviam se tornado orgulhosos. Mas essa compreensão, esse contato habitual com a palavra de Deus haverá de evitar que isso aconteça. E evitar que por acaso a gente se desvie, o mínimo que seja. O mínimo que seja. Eu acho curioso nós pensarmos que em alguns contextos, pequenas variações têm implicações muito grandes. Muito grandes. Eu imagino, talvez, que no processo lá de reparo de motores, um eixo que tenha 0,5 milímetro a mais de espessura não sirva. Vai danificar. Tem algumas situações nossas mesmo que a gente descobre ocasionalmente que você tem, quem sabe, um membro 0,5 centímetro menor que o outro. E aí você um dia percebe uma dor, ora o joelho, ora a coluna. Aí o médico te recomenda assim: você vai botar essa palmilha. Aí você olha, mas é isso aqui só que vai fazer diferença, e você põe, e sua condição de saúde muda. Tem muitas coisas na vida que nos ensinam que nós não precisamos de grandes desvios para nós percebermos os efeitos nocivos disso. Até mesmo se nós considerarmos, se nós estivermos falando de uma embarcação ou de um avião, um pequeno desvio em grau na sua rota pode levá-lo a um destino muito diferente do esperado, do pretendido, por um pequeno desvio. O contato com a lei do Senhor nos poupa disso. E então, nessa dinâmica de comunhão com o Senhor e de obediência a seus mandamentos, assim como foi lá no tempo de Moisés, o Senhor diz aí no versículo 9 que ele estaria com Josué. Enquanto Josué perseverasse em obedecer e ser fiel à instrução do Senhor, Deus estaria com ele. Moisés, ele quando designou Josué para essa função, Deuteronômio capítulo 31, versículos 7 e 8, por instrução do Senhor ele fez isso, mas veja o que ele diz aqui. O verso 31, versículos 7 e 8. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhe daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Moisés garantindo para eles que eles venceriam esses desafios, esses povos que eles deveriam conquistar. Moisés estava certo de que o Senhor iria adiante deles nas batalhas. Ou seja, Deus estaria no controle. A guerra seria dele. Ele prepararia o caminho, ele abriria portas, ele removeria os obstáculos. Moisés sabia que o Senhor
não os deixaria, nem os abandonaria naquela empreitada, enquanto eles se mantivessem fiéis ao Senhor. O que Josué precisava fazer então? Josué 1,9, o Senhor repete pela terceira vez: seja forte, corajoso, não tenha medo e nem desanime. É claro que os desafios estavam ali. É claro que ele tinha grandes desafios pela frente. Mas ele não deveria se deixar abater pelos desafios. Ele deveria combater o medo e o desânimo com a lembrança de que Deus estava com ele. E deveria conservar-se forte, corajoso, obediente ao mandamento do Senhor. E o Senhor lhe concederia vitória em suas batalhas. E finalmente, o que nós aprendemos então com Josué? Que a força e o sucesso de Josué viriam do seu relacionamento com Deus, da sua obediência ao Senhor, da sua fidelidade ao Senhor. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui desta passagem para a nossa vida. Eu tenho certeza que quando você pensa em Josué e nas batalhas dele, você talvez se identifique, porque cada um de nós tem as suas próprias batalhas e desafios. Temos ou não? Cada um de nós temos as próprias batalhas e desafio. Pode ser que estes desafios variem em escala, mas no mínimo, cada um de nós tem uma vida para construir, e viver já está desafiador o suficiente. Já gera uma série de demandas, tem suas peculiaridades. Pense você nos desafios que há para nós sustentarmos uma casa. Não é fácil. Não é fácil. Para nós construirmos e mantermos relacionamentos saudáveis dentro do lar. Desafio. Criar os filhos neste mundo estranho. Lidar com a nossa família estendida. Traz tremendos desafios para todos nós. Ou simplesmente, se você disser assim, eu só quero viver em paz. E você descobre que tem muitos desafios para isso. Tem muitas coisas que tendem a retirar a nossa paz. É possível que você tenha até outros desafios mais complexos, no ramo profissional, no ambiente de trabalho, acadêmico, não importa. Os desafios cada um de nós temos. Talvez você possa até olhar e ter desafios tão complexos quanto o de Josué, de liderar aquele povo. Como fazer? Como ter êxito nessas tarefas? Por onde começar? O Salmo 119, versículo 105, ele nos dá uma direção bem clara e útil para isso, quando ele diz assim, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meus irmãos, sejam quais forem os desafios que estiverem diante de nós, se nós entendermos que nós temos na palavra de Deus a clareza de que necessitamos, e se você por acaso lançar mão desta luz, você perceberá que você caminhará em segurança e com discernimento.
ela será uma lâmpada para que você se oriente, ela será uma luz para iluminar o seu caminho. Josué foi encorajado exatamente a recorrer a isso. A palavra de Deus nos dá discernimento para vivermos. Se você quer entender como você pode ter êxito nos seus desafios, nas circunstâncias com as quais você lida, se esta palavra de Deus foi útil para um líder político militar há milhares de anos atrás, saber como conduzir-se e conduzir um povo a uma vitória que ele nem recurso tinha, eu tenho certeza que ela é capaz, sim, de dar a você discernimento e clareza acerca de como você também lidará com os desafios da sua vida, da sua família, do seu trabalho, dos seus filhos, ou simplesmente que você possa entender como viver em paz. Então lembre-se disso. A resposta está em nós buscarmos esta luz que é a palavra de Deus para nos orientar e nos dar discernimento para a vida. Uma segunda coisa que quero chamar a sua atenção para ela é que, para termos êxito, nós deveremos construir uma vida modelada e dirigida pela palavra de Deus, agindo, fazendo tudo conforme o Senhor ensina. Não foi isso que ele disse para Moisés? Tenha cuidado de agora fazer, executar exatamente como o Senhor está instruindo. Cumprir fielmente tudo isso. Eu lembro-me que Jesus ensinou sobre isso lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, é aquela passagem que o Senhor Jesus, ele vai dizer que ouvir e praticar o seu ensino é como construir sobre a rocha. Ouvir e praticar o seu ensino é, de fato, construir de uma maneira sábia e segura. Porém, ouvir e não praticar é construir sobre a areia. Ou seja, não basta nós nos tornarmos cientes da palavra de Deus, mas nós precisamos estar empenhados em, de fato, modelar a nossa vida por ela. E fazermos e realizarmos as coisas conforme essa instrução. Quando não buscamos conhecer e aplicar a instrução do Senhor, estamos simplesmente correndo o risco e abrindo a possibilidade do fracasso. Por isso o Senhor Jesus disse, quem constrói sobre a areia, ele é tolo, insensato, louco, não sei qual é a versão que você está utilizando aí. Mas quando nós fazemos isso, não buscamos conhecer e não aplicamos a instrução do Senhor, nós estamos nos abrindo para a possibilidade do fracasso. Agora, tente refletir sobre a seriedade disso para as diversas situações da nossa vida. Quanta coisa pode ser construída na nossa vida sem a instrução do Senhor? Ocasionalmente por caminhos alternativos, que pareçam mais fáceis, que pareçam mais aceitáveis. Se você passa pela vida sem dar atenção, sem dar importância ao que o Senhor diz na sua palavra,
poderá ser que ao final da sua vida você se depare com uma tremenda decepção. Como alguém que, voando em direção a um destino esperado, perdeu a rota anos atrás e só se deu conta quando viu que nunca chegou onde queria. Se você deixar de dar ouvido à instrução do Senhor, você corre o risco de construir em vão. Tiago, na sua carta, lá no capítulo 1, versículos 22 a 25, Tiago diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouvirem, serão felizes no que fizerem. Então, molde a sua vida por aquilo que nós poderíamos chamar do manual do fabricante. Deus nos deu instruções bem claras acerca do seu desejo, do seu plano. Molde a sua vida, não simplesmente ouça e tome ciência da palavra de Deus, mas modele suas atitudes, seu coração, seu agir pela palavra de Deus. E finalmente, a última coisa que quero destacar com você é que a obediência nos conduz a uma experiência de comunhão com Deus, na qual nós poderemos ter a percepção clara da sua presença na nossa vida. Quando Josué ouviu isso do Senhor, ele falou assim: olha, seja forte, não desanime, cumpra fielmente, eu estarei com você. Ele estava dizendo para Josué: você perceberá a diferença da minha presença na sua vida. O Senhor Jesus, uma vez, lá em João 8,12, ele disse o seguinte: quem me segue não anda no escuro. Quem me segue não anda em trevas. Quem segue ao Senhor, e quando nós seguimos ao Senhor, toda escuridão se vai. O medo, a ignorância, a desorientação, o engano, tudo isso vai embora. E você passa então a desfrutar da luz da vida. Seguir a Cristo é sair desse estado de escuridão e passar a viver uma vida guiada por sua luz. E isso muda tudo. Isso transforma totalmente a nossa realidade. Semelhantemente a essa palavra do Senhor a Josué, o Senhor Jesus também fez promessa semelhante a nós, lá em Mateus 28, versículo 20. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Estarei com vocês. Isso significa presença contínua, proteção, companhia inabalável, amor incondicional, força nos dias bons e nos ruins. Então, ponha a sua fé em Cristo Jesus, procure ser obediente ao que Ele ensinou. Seja forte, tenha coragem e você perceberá a graça do Senhor em sua vida também.
Amém? Fechem seus olhos comigo e vamos orar.